Oi, gente, tudo bem com vocês? No episódio de hoje estaremos trazendo o tema Desafio à atuação do fisioterapeuta no SUS. Este podcast é a iniciativa do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria Municipal de Saúde de Caruaru, em parceria com a SES Unita. Bom, muito prazer, eu me chamo Suelen, eu sou assistente social de formação, sanitarista, estou como coordenadora do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria de Saúde de Caruaru e estarei no episódio com vocês hoje. Bom, então, hoje estamos com nossos convidados, agradecer mais uma vez por aceitar o nosso convite, Carmen e Joseph, eles são profissionais, são fisioterapeutas da rede, agradecer a vocês mais uma vez. Carmen Feliciano, ela é fisioterapeuta, especialista em acupuntura, medicina tradicional chinesa, especialista em fisioterapia gerontológica e geriátrica e atua na equipe multiprofissional da Atenção Básica de Caruaru. Carmen, seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada, Carmen. Estamos também com Joseph Aleixo, ele que é fisioterapeuta, especialista em fisioterapia traumato-ortopédica e esportiva, especialista em fisioterapia do trabalho, mestre em ergonomia, doutor em ciências da saúde e atua como técnico regulador da Gerência de Regulação em Saúde aqui de Caruaru. Seja muito bem-vindo, José. Obrigado, Suelen. Obrigada, gente. Bom, mais uma vez agradecer, né, pela presença de vocês. A gente sabe da agenda o quanto que é corrido e vocês aceitarem esse convite aqui da Secretaria. Muito obrigada, tá? E aí vamos começar da seguinte forma. Fisioterapia. Ela vai além da reabilitação? Como funciona? Com certeza, né, Suelen? Se a gente for olhar pela diretriz da profissão em si e de toda a atuação do fisioterapeuta no SUS, ela vai muito além do que reabilitar, né? A gente tem, na nossa formação, capacidade de atuar desde a prevenção de doenças, prevenção de alterações, né, no nosso corpo. Então, ela realmente vai muito além do que reabilitar, né? Reabilitar, eu acho que é uma parte só da fisioterapia, que é mais conhecida, né, que é onde, quando se pensa em dor, quando se pensa em alguma alteração motora, né, se pensa logo em fisioterapia. Mas a gente atua muito, né, até em grande parte na atenção primária também, né, na questão da prevenção e promoção de saúde. Promoção de saúde, né, porque quando a gente escuta muito falar de fisioterapeuta, né, a gente pensa assim, vamos lá fazer uma fisioterapia, um exercício e tá tudo certo. E ele vai muito além, com certeza, disso. E aí, pensando nisso, né, vamos contar um pouquinho. Eu queria que vocês contassem como é hoje a atuação de vocês enquanto fisioterapeuta na rede. Quem pode estar começando? Tá, maravilha. Atualmente, hoje, eu trabalho na regulação, na Gerência de Regulação, Avaliação e Controle, onde a gente faz um direcionamento para que o paciente ele tenha acesso à fisioterapia de uma forma adequada. O que é que eu quero dizer com isso? A gente sabe que existem várias especialidades da fisioterapia. Fisioterapia uroginecológica, fisioterapia traumato-ortopédica, fisioterapia neurológica. Então, lá na regulação, a gente recebe o paciente através de um sistema e direciona ele para que ele seja encaminhado para uma unidade onde realmente vai ter um acolhimento adequado, para uma unidade que realmente vai poder atender ele de acordo com o serviço, de acordo com a necessidade que ele precisa. Então, hoje o nosso grande desafio é tratar fila de espera, fazer um direcionamento para que esse paciente tenha um acolhimento conforme realmente precisa, a nível de recurso, a nível de estrutura física, e a gente faz esse trabalho que é em uma parceria, inclusive a SES é uma de nossas parceiras, não é? Nós temos as clínicas que são do município e temos as unidades prestadoras. Então, a SES ela é uma de nossas unidades prestadoras. E a gente faz esse trabalho, esse direcionamento, esse acompanhamento. Basicamente isso. E que também não é fácil, né? Não é fácil, com certeza. Porque a gente fala assim, vamos cuidar de fila, né? Mas não é avaliar toda a solicitação quando vem, se de fato precisa, né? Com certeza. A gente levanta muito a bandeira que nós, reguladores, nós temos a missão de avaliar o paciente sem enxergar o paciente. Porque a gente precisa avaliar conforme está inserido lá no sistema.
Então, é algo que a gente vem lutando na educação permanente para que os profissionais insiram de fato realmente o que o paciente tem, qual que é o quadro clínico, qual que é aquela queixa principal. Hoje, a fisioterapia, de acordo com o caráter científico, ela evoluiu absurdamente. E graças a esse embasamento científico, a gente segue um modelo que é baseado na classificação internacional de funcionalidade. O que é que eu quero dizer com isso, Suelen? Eu posso ter 2 pacientes. Um tem hérnia de disco, ele chegou lá com de cadeira de rodas travado, altamente agudizado. E eu posso ter o mesmo paciente com hérnia de disco que é um atleta de crossfit. Então, a doença, ela é a mesma. Porém, a funcionalidade que esse paciente desempenha, ela é outra. Então, a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que ter essa cautela para não tratar todo mundo da mesma forma, porque a gente não está tratando uma doença, a gente está tratando a funcionalidade que está sendo limitada de acordo com aquela doença. Então, esse é um pouco do modelo científico mais validado da fisioterapia que a gente tem hoje em dia. A importância do fisioterapeuta, né? Tá ali na regulação também, porque a gente muitas vezes faz a solicitação, o médico pode estar fazendo a solicitação, mas quem vai avaliar, né? Enquanto regulador. Quando ele pede só fisioterapia motora, tá, mas é o quê? É um ombro, é um joelho, é um quadril, é uma coluna? A gente não pode ver esse paciente de uma forma isolada, e sim ele como um todo. Maravilha. Que bom que a gente tem técnicos da área, assim, né? Isso é muito importante. E como o Joseph falou, né, o grande desafio está justamente nessa questão, né, de para onde direcionar esse paciente, né, de que forma essa fisioterapia vai ser feita, porque, como o Joseph falou, a funcionalidade do paciente, hoje em dia é o que é mais importante para a gente, né? Antigamente, quando se falava em dor, né, uma pessoa está com dor, a orientação que se dava era gelo e repouso. É verdade. E hoje em dia o que a gente vê é totalmente diferente, que o repouso ele não condiz com a pessoa que está sentindo dor. Justamente o contrário, né? Alguém que está sentindo dor, alguém que está com algum problema osteomuscular, articular, reumatológico, se ela for para o repouso, ela só vai piorar esses sintomas e vai, o que a gente chama de cronificar o quadro, né? Então, uma dor que começou de forma aguda, e a pessoa parou, né, ficou em repouso, momentaneamente ela vai sentir o alívio, mas assim, por perder a função, que é o movimento, né, a gente, por natureza, feito para se movimentar, então a partir do momento que perde essa função do movimento, essa dor, ela vai se tornando crônica, então às vezes ela vai voltar com mais intensidade, ela vai voltar com mais incapacidade, deixando a pessoa com ainda mais dificuldade de realizar suas atividades diárias. Então, a gente vê que teve essa evolução, né, no tratamento, no que deve ser feito dentro de... Isso a gente está falando de uma coisa assim, bem genérica, que é o paciente com dor, né, que a gente é o que mais apresenta. Mas isso em todas as áreas, né, na cardiologia, na obstetrícia, na ginecologia. Então, tudo que a gente deixa cronificar, o tratamento vai ser mais complicado, mais complexo, né, digamos assim. Então, realmente, o grande desafio está nisso, da gente saber direcionar aquele paciente no momento certo e para o local certo. Como o José falou, pegando bem esse gancho do que ele disse, né, um paciente que tem uma hérnia de disco agudizada, que está com dor naquele momento, está sem conseguir andar, e um paciente que tem uma hérnia de disco, mas é um atleta. Então, os dois podem necessitar em algum momento do acompanhamento fisioterapêutico, mas eles terão abordagens diferentes. Né? Então, esse desafio da regulação, né? Tem até uma frase clássica, que disfunção de movimento a gente trata com movimento e não com repouso. Exatamente. Então, quanto mais tempo o paciente ficar parado, pior vai ser. Pior vai ser, né? Então, literalmente, a gente tô com a dor aqui. Não, jamais ficar em repouso. Vamos tentar, né, movimentar mais. Com certeza. Isso. A gente trata os pacientes lá na nossa unidade, muitos chegam ainda com aquele pensamento arcaico. Eu quero botar o choquinho, né? Que é o mais que o pessoal conhece. Não, eu botei o choquinho, ficou bom, mas fica bom. Não é que não traga um alívio, mas que a longo prazo isso vai piorar o quadro daquela pessoa. Então, realmente, a gente trata hoje em dia qualquer problema do âmbito da fisioterapia com movimento, né? Em todas as áreas. Uma pessoa que tem um problema cardíaco, fez uma cirurgia cardíaca, ele tem que voltar ao seu condicionamento físico para que ele tenha uma melhor qualidade de vida diante do quadro que ele apresenta. Então, realmente, a gente não trata nada
só com choquinho, ou só com repouso, ou só com gelo, não. Porque tem tomando como movimento. base um paciente que tem uma dor. A dor, ela é uma consequência, mas uma consequência de quê? Alguma coisa está causando a dor. Exato. Então, se a gente procurar realizar uma intervenção apenas lá na consequência, a causa do problema, ela vai permanecer lá. Então, a gente precisa intervir lá na base. É um déficit de força, é um déficit de amplitude de movimento, é um desequilíbrio das musculaturas, é alguma alteração. Mas então, a gente precisa procurar uma intervenção na causa do problema e não apenas na consequência. É o que a amiga citou aí. Se a gente ficar trabalhando só com a eletroterapia, eu estou lá mascarando aquela sintomatologia, mas a causa do problema permanece lá. Então, não adianta, a gente precisa intervir na base. Por isso que é importantíssimo uma avaliação muito bem feita, uma avaliação onde a gente vai realmente entender o que é que esse paciente tem e classificar essas disfunções de origem e de caráter músculo-esqueléticas. Nossa, e você, Carmen? Conta um pouquinho pra gente como é essa atuação na equipe multi, né, na atenção básica. A gente tem uma formatação bem diferenciada aqui em Caruaru no momento, né, com as AMEs, né, que a gente tem 2 AMEs, que é a AME Maria Lira e a AME Pedro Justino, que conta com atendimento ambulatorial da fisioterapia. Porque, primariamente, né, as equipes multis, ela atuava nessa questão da multidisciplinaridade, multiprofissionalidade, mas não tinha um atendimento ambulatorial, né, que é aquele atendimento direto mesmo da reabilitação. O fisioterapeuta, ele atuava mais na questão da prevenção. E hoje a gente consegue trabalhar em todos os âmbitos, né, tanto na prevenção e promoção de saúde, educação em saúde a gente faz, inclusive a gente está terminando, acho que lá na AME Maria Lira, um curso de formação para cuidadores de idosos. Então, muito a gente vê como é amplo, né, a atuação do fisioterapeuta. Então, um dos módulos foi com a equipe de fisioterapia de lá, da unidade, para que esses cuidadores tenham uma noção, né, do que eles podem fazer por aquele acamado, por aquele idoso, que ele está lá no dia a dia, porque a gente fica um pedacinho só do tempo, né? Aqueles que fazem fisioterapia, a gente só fica um pedacinho do tempo com eles, né? 40 minutos, 1 hora, 2, 3 vezes na semana, mas o dia a dia é o que vai fazer realmente que aquela pessoa recupere sua função. Então, não adianta a gente tratar numa unidade e chegar em casa ou quando está no domicílio, o usuário fica o dia todinho deitado. Então, a gente é só 1%, né? Os 99%, eles têm que dar continuidade. Então, a gente fez esse curso nesse intuito de formar essas pessoas, né, com mais orientação. Então, foi um curso bem completo, porque eles tiveram um dia com nutrição, com a gente, com a fisioterapia, enfermagem, equipe médica, odontologia, né, o cuidado da saúde bucal, que também é tão importante, né, e muitas vezes a gente não se atenta, né, a isso, naquele paciente que está no domicílio. Então, a gente também tem essa questão da educação permanente, fez curso de formação de doulas também na unidade, e a gente também atua, né, cada um no seu contexto, e a gente vai dando nossas contribuições. E os grupos terapêuticos, que a gente também trabalha lá, com o grupo de gestante, com o grupo de saúde do idoso, saúde do trabalhador, que é com nossos colegas mesmo, né? Eles têm um momento lá que eles fazem, que a gente senta para um momento com eles, com práticas integrativas ou com relaxamento. Às vezes até uma conversa só em grupo que já tira aquele estresse do dia a dia do trabalho. Então, é muito amplo, assim, né? Então, vai bem além do atendimento ambulatorial. E eu fiz até uma listinha, porque senão eu ia esquecer. Ótimo, porque são muitas coisas, né? E a gente faz também algumas ações, às vezes externas, né? Como a maioria dos profissionais que estão lá na atenção básica tem a formação em alguma prática integrativa, que é a aurícula, a acupuntura, ventosa. Então, quando tem alguma ação externa, a gente também participa, também se põe disponível, né? Quanto equipe. Tem os grupos de pilates também, não é, Carmen? E assim, um ponto importante que muita gente desconhece, os grupos de pilates, eles são portas abertas. O que é que eu quero dizer? Não são exclusivos unicamente daquele território, daquele bairro, não é? Pessoas de localidades distintas podem desfrutar dessa atividade. Isso. A maioria dos grupos terapêuticos, eles não são assim... eles têm naquele território, porque fica mais fácil realmente para quem mora ali o acesso. Mas ele é aberto a qualquer usuário da cidade. Então, se eu sou vassoural e eu quero participar de algum grupo terapêutico que me chamou a atenção lá na Rendeiras,
porta Não há aberta. nada que impeça. Você vai lá participar das atividades coletivas, né? E são bem interessantes. A equipe multiprofissional, inclusive aqui dos residentes da SES, estão conduzindo um grupo de autocuidado que funciona lá no Parque das Rendeiras. E assim, eu participei em alguns momentos e é incrível, assim, como um grupo que começou bem pequenininho, sabe? Só com alguns ali e é aquela história. Um chama outro, chama outro e tá um grupo bem... É o verdadeiro bate-boca, né, ali. É a melhor propaganda. Exatamente. Né? E tá um grupo bem, bem gostoso de ver, sabe? É bem encantador, feito, eu estava dizendo, eu saí da atenção especializada, cheguei na atenção básica, eu disse, meu Deus do céu, aqui meu lugar, é minha casa, porque é incrível como o tanto de coisas que a gente pode fazer ali no comecinho, sabe? Antes que aquele paciente adoeça, antes que ele fique com dor, a gente já pode estar atuando ali desde o iniciozinho, desde aquele primeiro probleminha, e a gente está perto dele, está perto do agente de saúde. E aí já ter esse contato, já ter essa informação facilita muito para que as doenças não se agravem. E é um dos desafios que a gente está querendo em relação a essa demanda, né, para a fisioterapia, é justamente tentar entender o perfil desses pacientes, desses usuários que estão lá, para ver o que a gente pode fazer enquanto ele espera, ou se há algo para fazer que ele não precisa estar nessa lista. Então, é um desafio que a gente tem conversado, né, tem trocado figurinhas. Atualmente tem existido uma excelente parceria entre a regulação, a atenção básica e a atenção especializada. A gente tem buscado formas de procurar minimizar essa porta de entrada do paciente, no caso de minimizar a espera, de minimizar sobrecargas que estão sendo geradas. Então, a gente tem unido forças, não é? Tem se reunido, atenção básica, regulação, atenção especializada, para entregar o que de fato realmente o paciente merece, né? Que é um atendimento digno, que é um atendimento que não existe divergência pelo fato de ser SUS e ser um atendimento público. Muita gente acha que, é SUS, então tem que ser. Não, o paciente tem que ser tratado, tem que ser respeitado da mesma forma de que é um atendimento particular. Exato. Então, graças a Deus, a gente vem conseguindo, no modelo de gestão atual, entregar cada vez de uma forma melhor isso para o nosso paciente. E a importância de estar integrado, né? Porque enquanto o José sabe da listinha que está lá esperando, que não é pequena, que a gente sabe, mas aí tem Carmen que está ali tentando diminuir, tentando fazer alguma coisa dentro do seu território, né? Algo que possa amenizar a dor daquele paciente. Isso. Suelen, a gente está fazendo já até um mapeamento específico, de acordo com os territórios, está encaminhando para a atenção básica, para que eles reavaliem esses pacientes, identifiquem se realmente precisam da fisioterapia, se é algo que eles podem resolver lá na atenção básica, tudo isso pensando em otimizar essa rotina e esse dia a dia. Muito importante. Muitas vezes a gente se depara com situações, né, de uma queixa de dor, por exemplo, vou dar um exemplo assim, para ficar claro, para que as pessoas entendam, né, uma lombalgia, né, o paciente tem uma queixa de dor lombar que está limitando a atividade dele do dia a dia, está limitando... vamos pensar num perfil, uma dona de casa, né? Então, está limitando suas atividades dentro de casa. E ela foi ao médico e aí fez a queixa da lombalgia e encaminhou para a fisioterapia, né? Passa pela regulação e vem para a gente. E quando a gente se depara com essa senhora que está lá com a queixa de dor lombar, a gente percebe que essa queixa de dor dela, ou essa dor que está instalada, é puramente por uma falta de uma atividade física. Uma idosa que... né, tem suas questões do dia a dia, mas não está fazendo uma atividade física, entendeu? Não está buscando nada que faça ela relaxar, sair desse âmbito de estresse, né, do dia a dia, de lidar com a casa, tudo. Então, quando esse paciente chega para a gente percebe que não necessariamente ele precisaria estar ali no atendimento ambulatorial. Ele poderia estar num grupo de atividade física, né, como a gente vinha falando, tem diversos grupos, né, o que às vezes falta é a informação para esse paciente do que a rede oferece, né, porque muitas vezes ele acha que vai ter que pagar uma academia, que vai ter que ir para uma clínica de pilates, e a gente sabe da situação, né, que não é fácil para todo mundo. Então, quando ele chega lá para a gente consegue ver, olhar esse paciente e dizer assim, não, mas você não precisa, na fisioterapia. Né? Ele vai te ajudar, lógico que a gente começa um processo ali de reabilitação e de diminuição daquela dor, mas deixando sempre claro que o que ela precisa para que essa dor
às vezes não é sumir, mas às vezes é você conseguir conviver sem que isso te atrapalhe. Então, a lombalgia, a hérnia de disco, alguma alteração que ela possa ter que causou aquela dor, pode ser que continue, né? Um desgaste ósseo, algum problema reumatológico, pode continuar lá, mas com atividade física, buscando atividades de lazer, ou até mesmo as práticas integrativas que façam com que essa dor minimize, né, vai tirar esse paciente que não vai precisar voltar para a fisioterapia. Né? Muitas vezes uma caminhada diária, e às vezes é só a falta de informação que essa pessoa não tem ou não sabia que podia, né? Porque cai naquele pensamento que eu falei antes. Eu estou com dor, eu tenho que ficar em repouso. Então, aí deixa de fazer suas atividades do dia a dia e aquilo vai cronificando. Principalmente com o idoso, né? O idoso, a gente pensa muito assim, tá com dor, repousa mais um pouquinho, né? Mas além do que ele já vem repousando. Exatamente. Literalmente, movimento é vida. É vida, né? Total. E a gente observa também que a adesão das pessoas a esses grupos, a essas atividades, o envolvimento com o meio social também melhora absurdamente, porque eles convivem com outras pessoas, melhora a autoestima, amplia o círculo de amizade deles, aí compartilham experiências, e muitos já estão bem, mas aquilo ali acaba servindo para eles como uma segunda família. Então, não adianta a gente ver o paciente apenas como um pedaço de uma estrutura anatômica. O problema desse paciente é ombro, o problema desse paciente é joelho. Não, a gente tem que ver que aquilo ali é uma pessoa, é um ser humano, e que, ladeado a esse problema físico, a gente também pode intervir melhorando a sua rotina e o seu dia a dia. Então, a gente tem ótimos resultados nessa adesão a esses programas. É importante lembrar também, né, que a gente tem em outros territórios, Sim, né, a equipe isso. mundo profissional. Sim, hoje a gente acha que comporta um pouco mais de 11 equipes, né, no território todo, em Caruaru, e que também estão fazendo esse tipo de atividade, se não o grupo exato, né, o tipo de atividade exata, mas com atividades complementares de práticas integrativas, a gente conseguiu avançar muito. Então, quem está ouvindo a gente aí em casa, né, no trabalho, a gente tem outras equipes, tem outros territórios também, assim como o Carmen, e a gente sempre vai estar com o Joseph ali tentando atender da melhor forma, né, tentando analisar ali a fila de espera, né, e a gente, é tudo muito integrado, é muito importante. E aí, falando um pouquinho desse atendimento, só para a gente tentar fechar, o desafio de vocês, porque, por exemplo, eu acho que é o mesmo, mas de aspectos diferentes, né? Sim. Quando a gente tem um paciente que ele desiste do tratamento, ele começou e aí desistiu. Esse desafio que eu sei que vocês enfrentam, o José, ele vai enfrentar talvez ali na fila, né? Isso. Porque talvez ocupou o espaço. Carmen, porque vai ter que tentar convencê-lo e tentar trazer ele de volta a um problema que talvez estava melhorando, e ele, muitas vezes é aquilo, né? Já tá melhor aqui um pouquinho, eu vou deixar e já tô melhor. Como é isso no dia a dia? Assim, Suelen, realmente é corriqueiro, às vezes realmente acontece, né, do paciente começar a melhorar, e aí, já tô melhor dessa dor e eu não vou fazer mais nada. E aí, cai naquela questão de quando, provavelmente sim, essa dor irá voltar, né, se ele não corrigiu aquilo que estava causando a dor, ele vai voltar pior, e acaba que volta para a lista de espera mesmo, né, porque não aderiu ao tratamento. Então, acho que às vezes o que falta é o conhecimento, é de você saber, né, e quando a gente, naquele primeiro contato com o paciente, a gente sempre deixa claro na questão da adesão dele, também a responsabilidade dele com esse cuidado, né, porque é feito, eu disse lá no início, a gente faz 1%, mas os outros 99% é com quem está junto, é com você, né, então a gente precisa deixar isso bem claro para ele, nesse primeiro contato, que ele precisa fazer a parte dele, né? Então, muitas vezes a gente espera uma melhora rápida, né? E em alguns casos, como não é tão rápida essa melhora, às vezes pode acontecer dessa desistência, né? Lá na atenção básica, como a gente está bem próximo dos agentes de saúde, que são, assim, os profissionais da saúde que estão mais perto do usuário, né? Então, a gente tem essa troca com eles. Então, uma das coisas que a gente faz também lá na atenção básica é a visita domiciliar, que a gente sempre tenta deixar claro, quando a gente fala com a agente de saúde, a gente já explica, fala que não é um atendimento, tá? A gente vai fazer uma visita, a gente vai avaliar e vai ver a necessidade de cuidado daquela pessoa. Então, ele vai precisar ser encaminhado para uma unidade especializada? Ele
pode participar de algum grupo? O que é que está faltando ali naquela questão, naquele âmbito, daquela melhora daquela paciente? Ou às vezes é uma fratura de fêmur, tá lá aguardando, tá na lista de espera para fazer o atendimento especializado, mas não está saindo, então a gente faz esse primeiro contato, né, para já dar essas orientações básicas que ele poderia também ter. E muitas vezes já sai orientado do internamento, né, precisou de uma cirurgia, a gente sabe que também tem um acompanhamento do fisioterapeuta nas unidades de internamento, né, nos hospitais, então ele pode sair já com essa orientação de lá, e aí casa com a nossa visita da atenção básica para que fique claro para ele que ele precisa de movimento, né? Senão esse quadro vai piorar. Então, a gente, com esse contato próximo com a agente de saúde, a gente tenta captar essas pessoas, ou já dando uma orientação básica, ou já mostrando para ele o que ele pode fazer em casa. Muitas vezes a gente leva cartilha explicativa, sabe? Com imagens do que ele pode fazer, explica ao cuidador, aquele familiar responsável que está lá mais tempo com ele. Teve casos de visita de o familiar responsável dizer assim, eu posso fazer também esses exercícios? E a gente deve, né? Tudo que é movimento vai te fazer melhor. Então, aproveite os espaços que você tem perto da sua casa, né? Se tem uma praça, né? Se tem uma avenida mais tranquila que você possa caminhar. Então, esse contato próximo, assim, com a agente de saúde e nessa visita domiciliar, faz com que a gente tente esclarecer ao paciente que é importante ele se cuidar. Né? É lógico que tudo a gente embarra num limite, né? É o limite da outra pessoa. Então, a gente não pode obrigar que alguém fique lá amarrado, preso, porque não vai adiantar. Então, a gente tem esse limite, lógico, né? Chega um limite que diz assim, a pessoa não quer, então a gente tenta ajudar de outras formas, né? Vamos para o psicológico, vamos fazer uma acupuntura, então, para ver se você melhora, e aí a pessoa vai mudando esse pensamento. Mas é assim, é um trabalho sempre de muita conversa, né? O fisioterapeuta, ele fica muito tempo com o paciente, né? A gente chega a ficar 30, 40, dependendo do caso, até 1 hora com aquela pessoa num contato, se não diário, mas 2, 3 vezes por semana. Então, a gente consegue formar esse vínculo. E quando a gente forma o vínculo, aí fica tudo mais fácil. Fica tudo mais fácil, né? E aí, às vezes, a dificuldade da gente é desvincular, dizer assim, você não precisa mais estar aqui, ele quer estar lá. E ele quer permanecer. Mas assim, a gente, por ter esse contato próximo e quase diário com o usuário, a gente tem muita vinculação com eles também, né? Aí fica mais fácil de, nessa conversa, fazer com que ele não desista. Que bom, importante, né? Importante essa aproximação. Exato. E para você, José? Para a regulação funciona um pouco diferente, tá? Porque, claro, a gente pensa em pessoas, mas a gente também pensa em números. Então, atualmente hoje no município nós temos um sistema próprio de regulação, que é o sistema Infocrais, que funciona de uma forma espetacular. O que é que ele nos proporciona? As unidades, elas fazem as confirmações quando o paciente vai realizar a consulta ou a fisioterapia ou algo do tipo. Então, a gente consegue enxergar em tempo real qual está sendo o percentual de presença de pacientes nesse sistema e a partir daí a gente consegue otimizar as vagas. Por exemplo, Carmen, ela trabalha lá na AME Maria Lira. Então, a gente agendou para a Carmen uma quantidade X de pacientes. Aí, após a avaliação, a gerência, o pessoal que controla, que manuseia o Infocrais lá, vai marcar lá quem esteve presente e quem não esteve. Então, na regulação, a gente consegue enxergar o percentual de faltas e consegue otimizar essa vaga. Porque se eu tenho pessoas precisando da fisioterapia e se um paciente, porventura, ele desistiu, ele não quer participar, por N motivos, não é? Se ele não quer participar, então eu preciso ofertar essa vaga para alguém que está precisando e está querendo fazer esse tratamento. Então, hoje a gente conta com o sistema Infocrais que nos permite isso. A gente consegue monitorar isso em tempo real para otimizar essa vaga. Então, facilitou muito a nossa vida. É um sistema que funciona muito bem, que foi desenvolvido, pensado para atender justamente essa nossa necessidade. Que bom, porque é importante, né? Embora a gente tenha todo esse trabalho de sensibilização no território, que a gente tenha uma lista, mas a gente precisa também pensar nessa lista, quantos que a gente tem de pessoas aguardando, e a gente precisa otimizar, né? E que bom que tem o sistema Infocrais, que bom que a gente tem um técnico de físio que está lá para ter uma olhada diferenciada, assim como tem outros também. Tem médicos, isso, né? Nós somos uma equipe, né? A gente tem reguladores médicos, nós temos regulador da odontologia, e algumas outras especialidades também estão em processo de criação da NOA, não é? Que é o que a gente regula, que é a normatização operacional
para o acesso do paciente. Então, antes de regular, a gente precisou criar um protocolo, que esse protocolo ele foi disponibilizado para consulta pública, esse protocolo ele foi enviado para o Conselho de Fisioterapia, para que a gente pudesse, de fato, realmente validar. Então, além disso, a gente já tem algumas normas específicas de algumas especialidades, tem para ultrassom, para cardiologia, algumas outras também estão em processo de construção, justamente para isso, para que a gente possa facilitar o acesso. E uma coisa que é muito importante é que a gente consegue estabelecer quem realmente é uma prioridade. Existem as prioridades legais, existem as prioridades clínicas e existem os pacientes que não são prioridades. O que é que a gente entende com isso? Ao ver a solicitação desse paciente, de acordo com o protocolo que a gente tem pré-determinado, eu vou enxergar se esse é um paciente que é uma prioridade clínica ou não, que ele precise passar na frente de outro que está lá na fila. Então, vou te dar um exemplo, um paciente que sofreu uma paralisia facial. Quanto mais rápido ele começar a fisioterapia, melhor o prognóstico para que ele consiga voltar esses movimentos. Então, a gente entende, de acordo com o protocolo, que esse é um paciente que enquadra-se na prioridade clínica. Então, é um paciente que vai ter uma prioridade para o seu agendamento. Então, a gente tem mais esse benefício que o sistema nos permite, para que a gente possa categorizar mediante a necessidade e a individualidade. Se é uma prioridade legal, se é um idoso, se é uma criança. Então, e ladeado a isso, a gente acaba conseguindo otimizar de acordo com a especialidade que o paciente precisa. Vou dar um exemplo. Um paciente que tem lá uma incontinência urinária ou uma incontinência fecal. Um paciente com uma disfunção uroginecológica. Então, é um paciente que a gente entende que é uma prioridade clínica, porque ela não está conseguindo prender a urina, não está conseguindo segurar as fezes. Então, é uma disfunção que está impedindo ela de conviver no meio social. Então, a gente já consegue otimizar de acordo com aquele código que ela foi inserido. Entra em contato com as unidades que ofertam esse serviço e diz, hoje eu estou precisando de que você me libere mais X vagas, porque apareceram mais aqui tais pacientes de fisioterapia uroginecológica. Então, através do sistema a gente consegue mapear e melhorar em 1000% a nossa execução. Bom, assim, a gente percebe o quanto que é importante todo esse cuidado, né? Muitas vezes a gente está na ponta e não percebe que é tanto detalhe, assim, para poder o paciente ser atendido. E pegando esse gancho do que Joseph falou, aí a gente vem a importância do profissional solicitador, aquele que vai solicitar o procedimento, aqui no caso, como a gente está falando, a fisioterapia. De como é importante que ele deixe claro naquela solicitação como se encontra o paciente, né, para que quando chegue lá na regulação, que eles possam fazer esse mapeamento de prioridades, mapeamento de local, né, de onde vai ser melhor para esse usuário fazer. Por exemplo, lá na unidade que a gente trabalha, a gente só consegue dar um atendimento de qualidade a baixa complexidade. Então, se for um paciente que teve um traumatismo, né, é um cadeirante, ele está na dependência ali da cadeira de rodas, não sei o que, a gente não tem uma acessibilidade 100% para ele lá na nossa sala, porque é uma sala pequena, é uma sala que é mais realmente aqueles atendimentos que exigem menos complexidade. Então, isso, estando claro no prontuário, na solicitação do paciente, vai ajudar o pessoal da regulação a saber para onde vai mandar, né? Porque muitas vezes o que acontece, se ele chega numa unidade que não tem a capacidade para atender ele vai ter que voltar, né? Lógico que com uma prioridade, porque ele estava na vez, mas assim, vai ter uma volta maior, assim, que ele vai ter que dar. Então, quanto mais claro fica aquela solicitação, melhor para todo mundo, para quem vai recebê-lo, com certeza, para a regulação e para quem vai receber aquele paciente na sua unidade também. Então, é importante a gente, quanto profissional, se atentar a isso, né? A forma como eu estou solicitando aquele procedimento, aquela fisioterapia. Quando antes não existia o sistema de regulação, acontecia muito do paciente se perder no meio do caminho. Solicitavam fisioterapia, a gente poderia ter um agendamento para alguma unidade, chegava lá, era fisioterapia uroginecológica. Aí dizia, aqui a gente não tem esse serviço de fisioterapia uroginecológica. Aí é fisioterapia respiratória, a gente não tem fisioterapia respiratória aqui nessa unidade. Como agora a gente tem um sistema de regulação, agora não, já faz um tempinho, né, a gente vem cada vez mais otimizando e aprimorando e melhorando essa rotina. Então a gente consegue mandar o paciente para a unidade que realmente vai poder acolher ele.
Então a gente sabe que muitas vezes os pacientes têm limitações financeiras para Transporte, transportes ou exatamente. inúmeros fatores, não é? Então a gente consegue tornar o índice de assertividade bem mais elevado. Foi uma das coisas que, inclusive, para ainda muita gente desconhece, né? Mas aos pouquinhos eles estão chegando. Mas foi uma das coisas que melhorou muito a adesão do paciente ao tratamento, é trazer a fisioterapia para perto de onde ele mora. Então, quando a gente está com um paciente lá, a Maria Lira fica lá nas Rendeiras. Então, todos aqueles usuários daquele território, né, Rendeiras 1, Rendeiras 2, Morada Nova, José Liberato, os que ficam lá nas imediações, ficam muito felizes. Quando chega, eu não sabia que tinha fisioterapia, que tinha atendimento aqui, né? Porque, como é uma unidade, a gente chama de unidade mista, então acham que é só mais os serviços da atenção básica. E aí, eles, quando se deparam com poder fazer perto, né? Muitos podem ir caminhando para fazer a fisioterapia. Então, a adesão deles é quase que 100% a todo o tratamento, né? Então, é importante essa questão da territorialização por conta disso. Trazer os serviços que aqueles usuários precisam para perto deles, né? Esse é o formato que a gente chama ideal, né? Para todo tratamento, é que ele consiga mais perto de onde ele está. É isso aí, é o SUS avançando, né? A gente vai, as equipes vão aumentando, a gente vai entendendo melhor a necessidade do paciente. Bom, gente, a gente está encaminhando para o final, tá? Do nosso episódio de hoje. Foi muito bacana, a gente começa a conversar e vai querendo fazer várias perguntas. Eu ainda estou com algumas, depois eu vou tirando com vocês também. Eu queria deixar esse momento para agora finalizar, né? O falinho de vocês aqui para as considerações finais do dia de hoje, deixar alguma dica para o paciente ou até para o nosso servidor também que está nos acompanhando. Fiquem à vontade. Assim, acho que o recado que a gente tem que dar é para que as pessoas conheçam, né, os serviços. Como o Josi falou, às vezes se fala muito do SUS, né, de que não tem um atendimento de qualidade, de que as coisas não prestam, que o ambiente não é legal, não é agradável. Muitas vezes as pessoas fazem a opção por particular e muitas vezes é pelo desconhecimento, né? Então é um convite que eu faço a todo mundo, para conhecer a unidade do seu bairro, conhecer os serviços que podem oferecer, que a unidade do seu bairro oferece, né? Conhecer como são os serviços que funcionam lá, os espaços, porque tem muito espaço bacana, tem muito atendimento realmente de qualidade, né? A gente, quanto profissional, eu acho que eu fui servidora pública praticamente toda a minha vida profissional, porque eu me formei em 2003, em 2004 eu já estava atuando no SUS, então eu sou uma pessoa apaixonada pelo serviço público, apaixonada pelo SUS, pela ciência que a gente desenvolve lá. E eu vou deixar o depoimento de uma médica que trabalha com a gente, uma frase que ela achou bem interessante. Ela disse que quando estava na faculdade, o sonho dela era ser cardiologista. Então, tudo que ela queria, dentro daquele âmbito da universidade, que envolvesse cardiologia, ela estava lá. Então, ela fez a liga acadêmica de cardiologia e tal. E aí, ela, quando foi fazer o procedimento de um cateterismo num paciente, aí viu que ele estava com as taxas todas alteradas, né, que teve dificuldade naquele momento, não ia poder fazer, porque o remédio dele não estava certo. E aí, ela olhou e disse assim, eu não quero atuar aqui. Eu quero lá atrás, para que esse paciente não esteja aqui. Então, assim, eu achei, assim, mágico esse depoimento dela. Achei bem que é o SUS realmente, né, que atua lá no comecinho, lá na ponta, e ela falou isso, assim, a ciência que a gente desenvolve aqui, ninguém vê. Porque se meu paciente não adoece, ninguém vê. Mas, assim, que mágica incrível que a gente está fazendo ali, né? Então, deixar esse recadinho, que as pessoas conheçam os serviços e procurem saber e ver que realmente tem qualidade. Eu falo isso como profissional e como usuário, porque a gente está sempre lá também, né, nessas imediações. A gente está tratando e está se cuidando também. Então, esse é o recadinho, né? Não deixem de conhecer, procurem a unidade do bairro, para que você tenha conhecimento de tudo que você pode aproveitar ali. Ótimo. Maravilha. Show de bola. É isso aí, Carmen. Eu concordo plenamente com o que a colega falou. O SUS vai muito mais além do que a gente pensa, não é? E a minha mensagem final é que a fisioterapia, gente, ela é muito grandiosa. Muitas vezes a gente acaba desconhecendo o quão impactante ela pode ser na vida das pessoas. Porque, além de um problema físico, aquilo ali pode trazer algumas limitações, sejam elas de caráter emocional, sejam elas de diversas situações. Eu acho que
quando a gente como fisioterapeuta, quando a gente melhora o paciente, a gente acaba melhorando como profissional e como pessoa muito mais. Porque você devolver uma funcionalidade a uma pessoa, você permitir com que um pai possa colocar um filho no braço que por alguma lesão que ele teve, isso não está acontecendo. Uma pessoa que se acidentou, voltou a andar, voltou a correr, voltou a jogar bola, que era o que ele não imaginava, o que ele tão sonhava. Então, eu digo que a fisioterapia ela vai muito mais além do que a gente possa imaginar. E com os processos evolutivos que a gente teve, de acordo com a prática baseada em evidências, a fisioterapia ganhou um espaço muito grande, tende a crescer muito. A expectativa de vida da população está cada vez maior, então a gente tem um campo, a gente tem um leque muito aberto, né, de possibilidades e que muitas vezes as pessoas desconhecem o que de fato é a fisioterapia. A gente trabalha na prevenção, a gente trabalha na reabilitação, a gente trabalha na promoção da saúde. A gente vê aí exemplos clássicos, exemplos excelentes que a colega traz de um trabalho lindo que a atenção básica vem fazendo. Então, não é apenas trabalhar na doença. A gente pode buscar formas de minimizar esse impacto de que a doença chegue. Então a gente pode trabalhar na prevenção, lá na atenção primária, onde a doença não existe. O processo de conscientização, ele é fantástico. E a fisioterapia ela vai muito mais além do que a gente possa imaginar. Estamos à disposição, não é? Na regulação, nos serviços também que a prefeitura presta, né? Inclusive, se algum colega, algum fisioterapeuta que possua alguma clínica ou algo do tipo estiver vendo agora esse nosso encontro, esse podcast, vamos abrir agora o credenciamento, né, para unidades prestadoras, que diante do quantitativo que a gente tem de serviços do município, né, a gente entende de acordo com o cálculo que precisa se fazer uma complementação. Então, a gente está abrindo agora o serviço, o termo de referência para unidades prestadoras, quem se interessar, há um processo licitatório, não é? Então estamos à disposição. Maravilha, que bom. Estou anotando aqui porque a gente tem instituições de ensino também que têm interesse, né? Que na verdade já são, tá, Suelen? A FEI já é nossa unidade prestadora, é uma excelente parceira. Inclusive agora, antes de vir para cá, a responsável pela clínica sinalizou para mim: olha, Judith, liberou aqui 2 vagas de oncologia. Maravilha. A gente faz esse acompanhamento diário. A gente já vai agendar agora mais 2 pacientes que têm oncologia, que tem câncer, não é? Pacientes da área de oncologia, porque liberou vaga, a gente vai sempre otimizando. Maravilha. E vamos tentar sensibilizar as outras, certeza, né? Para estar conosco aqui, muito importante. Bom, gente, agradecer mais uma vez, muito obrigada, tá? Obrigada. Agradecer a vocês que estão nos acompanhando, agradecer a parceria da SES Unita, na pessoa de Rafael, muito obrigada por todo esse suporte, por sempre estar conosco. E é isso, finalizamos o episódio de hoje, Desafios de Atuação do Fisioterapeuta no SUS. Muito obrigada, gente, nos acompanhem também nas redes sociais, @nepcaruaru e @prefcaruaru. Até a próxima, tchau, tchau. Até mais. Tchau.